Salve, revestidos! Que a graça e que o amor do Senhor nosso Deus seja poderosamente na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Nós estamos no nosso curso O Triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. Esse é o nosso segundo módulo, vencendo as crises emocionais. E essa é a nossa quarta aula, o suicídio e a fonte de vida. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos semear restauração e cura em todos os lugares possíveis em nome de Jesus. E se você é pastor, líder eclesiástico, pastora, dentro e fora do Brasil, entre em contato conosco através do site www.revestidos.org e saiba como nós podemos te abençoar. E todo o nosso atendimento é gratuito. Você não vai se arrepender. Lembrando sempre que você não está sozinho. Deus nos convocou para estarmos juntos, caminharmos juntos contigo, em nome de Jesus. Então vamos começar esse nosso encontro poderoso que foi marcado por Deus, foi preparado pelo Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que muitas informações que nós vamos trazer nesse nosso encontro servirá sim de restauração, de cura, abrirá o nosso entendimento sobre esse assunto tão polêmico, né, do suicídio. E vamos tentar abordá-lo de uma forma mais leve possível, com todos os dados necessários, informações necessárias, que vão desmistificar, ainda mais sabendo que é um tema cheio de tabus, né? Cheio de minúcias e precisa ser tratado com o máximo de zelo e cuidado possível. E eu posso te garantir que todas as informações são reais, seguras, porque além de pastora, eu também sou especialista em intervenção em crise e prevenção do suicídio, e eu sei bem como lidar com esse tema tão difícil que infelizmente tem nos acompanhado todos os dias, infelizmente. Mas vamos tratá-lo porque o Senhor tem restauração. Nas mãos de Deus está a cura e as respostas para as inquietações da nossa alma. Então se prepare porque o rio de vida vai começar a fluir aí poderosamente em nome de Jesus. Amados, o ato suicida, ele está presente em todas as classes sociais. Independente do teu credo religioso, tua condição econômica, tua formação acadêmica, etnia, cultura, enfim, ele está presente, o ato suicida está presente em todas as esferas e camadas da sociedade, bem como em todas as faixas etárias. Não é um ato isolado em si, mas é um conjunto de fatores que culminam de forma trágica. Não existe uma causa específica, mas vários fatores podem contribuir sim para o ato suicida. Então, nesses nossos encontros, nós temos trabalhado de forma direta as consequências das nossas escolhas, o que nós estamos carregando, né, desde o dia que Adão e Eva decidiram se afastar de Deus, que fardos foram esses que eles começaram a carregar, e porque até hoje nós colhemos essas consequências, né, pelo distanciamento do Pai, e o que nós podemos fazer para restaurarmos essa nossa identidade de filho, restaurarmos essa ligação direta com o nosso Pai, bem como a vida abundante que nós podemos ter com esse alinhamento entre Pai e Filho que foi quebrada ali no Éden. Então, desde a fundação do mundo, nós estamos passando por todas as eras, né? Passando por todas essas eras que nós conhecemos, essas eras históricas. Satanás, ele vem tentando aniquilar os planos de Deus. Eu e você somos e fazemos parte do objetivo de Satanás, porque nós somos o plano de Deus. Deus nos formou, Deus nos criou, soprou em nós o fôlego de vida, e desde a nossa criação lá no Éden, que Satanás, ele tenta nos tocar, tenta nos destruir. E ele vem colocando em prática todo esse seu projeto de morte. E a Bíblia vai falar algo muito interessante em João capítulo 10, versos 10 e 11. Diz o seguinte: o ladrão, o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O intuito de Satanás, enquanto que o intuito de Satanás é roubar a nossa identidade, roubar a nossa vida, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dei a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, se Ele deu a vida por nós, pelo nosso resgate, eu não posso entregar a minha vida de bandeja para que Satanás venha usufruir do jeito que ele quiser, porque esse é o intuito desde a fundação, como eu já falei. Ele quer roubar aquilo que foi soprado dentro de nós, o fôlego de vida. E o Senhor Jesus vem contrapondo. Enquanto que Satanás vem roubar, matar e destruir, o Senhor diz: eu dei a vida por vocês. Não estrague sua vida, não dê sua vida por nada. Não destrua aquilo que eu, com todo amor, construí. E isso é o que acontece conosco quando passa na nossa cabeça a destruição da vida. Muitos estão na ideia, né? Isso é passado, isso é comentado, é estudado, que eles estão buscando destruir a dor que está corrompendo, corroendo a sua alma, o seu coração, a sua mente. Então eles buscam matar essa dor. Mas o Senhor está dizendo: eu dei a vida por vocês, olha para mim, porque eu sei o caminho. Então, cada povo, raça ou cultura, ou até mesmo as épocas, as eras históricas, elas têm em sua estrutura as concepções a respeito da vida, da morte, e por conta disso, elas, né, esses entendimentos e esses conhecimentos, eles entendem que podem fazer o que quiser, definir ou ditar como que funciona a vida e a morte. Aí vem tantos métodos, eutanásia, né? E nós não vamos entrar nesses métodos mais delicados, mas as culturas, as concepções históricas e até mesmo políticas, elas buscam argumentos para respaldar a vida e a morte, o viver e o morrer. E a maioria dessas concepções fogem completamente do plano de vida que o Senhor traçou para todos nós. Então nós vamos entender o pensamento sobre o suicídio, pelo menos em 3 eras históricas diferentes. E eu quero que você preste bastante atenção. Por exemplo, o primeiro povo, né, para os astecas, esses que nós estamos trazendo aqui, essas gravuras, para os astecas, oferecer-se em sacrifício como oferenda em rituais espirituais, né, era bem visto pela sociedade. Por quê? Porque aquele indivíduo estava se doando a sua vida em prol do bem da comunidade, pela boa colheita, boa fartura, para aplacar a ira dos deuses. Então, para os astecas, a doação da vida, o ato suicida, era muito bem visto por essa sociedade. Quando nós vamos para Roma antiga, o suicídio dependia da questão socioeconômica. Só os escravos e os soldados não podiam tirar a própria vida, mas outros poderosos da sociedade poderiam sim decidir pela vida ou pela morte, porque eles tinham domínio sobre a sua existência. Mas aos escravos e aos soldados não. Por quê? Porque isso iria atingir diretamente a economia, ia mexer com as bases econômicas, e por essa razão eles não poderiam tirar a própria vida, estavam proibidos. E na Idade Média, o suicídio passou a ser condenado pela sociedade e pela igreja, pois eles entendiam que o ato suicida em si era uma tentação diabólica, uma loucura. Então, esse ato, por si só, era condenado. Entretanto, os soldados medievais, os guerreiros medievais, quando decidiam se suicidar, eles eram ovacionados, eram celebrados, vistos
como guerreiros, homens valentes de grande coragem. Então, aos soldados medievais, veja como muda um pouco, né, de era para era. Enquanto na Roma antiga os soldados eram proibidos, na era medieval, os soldados que decidissem tirar a própria vida, eles poderiam sim e eram ovacionados e respeitados por coragem e bravura. Entretanto, independente de qualquer credo, cultura, o suicídio de forma especial tem causas e traz danos terríveis. Mas durante todo esse tempo, a cultura vai mudando, o pensamento vai mudando e as pessoas vão sendo ceifadas. E por mais que hoje nós venhamos observar o ato suicida como algo brutal, triste, difícil até mesmo de conversarmos sobre esse assunto, para outras culturas não, é normal, como até hoje nessa nossa era, em algumas culturas é permitido sim o ato suicida, mas todo essa decisão vai interferir sim, vai trazer causas e graves consequências. Por exemplo, não existe, né, na verdade, uma causa principal, como eu já falei anteriormente, mas vários fatores se unem e podem contribuir sim para o ato suicida. Várias situações podem levar o indivíduo a cometer o suicídio. A doutora Karen Ellen, por exemplo, ela vai trazer esse estudo de forma mais detalhada. Ela é psicóloga e doutora em teologia. E ela diz que para cada suicídio, outras 6 pessoas são atingidas diretamente. Por quê? Porque essas pessoas fazem parte do convívio desse suicida. Então vem culpa, dor, vem depressão. Porque eu poderia ter feito algo e não fiz. Então essa culpa pode trazer sim doenças mentais como a depressão e fazer com que essa pessoa também venha cometer o ato suicida. E um exemplo que nós podemos dar a respeito desse contágio psíquico é o que aconteceu em Santa Catarina, quando um jovem de 17 anos tirou a própria vida e logo em seguida um amigo também tirou porque não conseguiu assimilar aquela situação e tinha decidido o impacto com esse amigo, né, a ir com ele até o fim da sua jornada. Então ele também tirou a sua vida e logo em seguida um terceiro amigo também tirou a vida. Então esse ato, ele traz graves consequências, não só para quem decide, né, opta pelo suicídio, mas também pelas pessoas que estão ao seu redor. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem alguns fatores que podem contribuir diretamente para a condição do suicídio, né, ser concretizado o suicídio. Então esses fatores de influência divide-se em 4 áreas específicas. Primeiro, são as doenças mentais. Com relação às doenças mentais, são várias. A depressão, ela é uma doença mental, é até preconceituoso, até agressivo falar, né? Então, eu tenho depressão, eu sou um doente mental, mas a depressão, ela é sim uma doença mental, atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. A bipolaridade, transtornos relacionados ao uso de substância psicoativa, álcool e outras drogas ilícitas, por exemplo, esquizofrenia, transtorno de personalidade, vários transtornos de personalidades. Então, esses fatores, né, na área de doença mental pode sim atingir diretamente, contribuir para o avanço desse pensamento suicida, culminar no ato suicida. E vale ressaltar, eu deixei aqui para que a gente observasse, no Brasil existe uma estatística que nós somos 17 milhões de doentes de depressão diagnosticados. 17 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a depressão. Agora, esse é um dado falho. Por quê? Porque tem muita gente com depressão que não busca ajuda. Então, esse número pode ser bem maior. Pessoas que não buscam por conta do preconceito, por conta da falta de entendimento, por conta da religião, que interpreta a depressão como um ato demoníaco. Então, tudo isso interfere na busca por solução e no tratamento da doença. E vale salientar que a depressão é uma das principais causas do suicídio em todo o mundo.
E na questão dos aspectos sociais, nós temos vários fatores, como o gênero masculino, pessoas de idade entre 15 a 35 anos e acima de 65 anos, moradores de áreas urbanas, solteiros, viúvos ou divorciados. Essas pessoas se enquadram nesse perfil social. Mas algo muito importante é que o desemprego e o isolamento pode agravar ainda mais a questão da vontade, da ideação suicida. E o terceiro aspecto são os aspectos psicológicos. E dentro desses aspectos psicológicos, nós temos perdas recentes, e aí entra também o desemprego, né? A perda do emprego, a separação, divórcio, o luto, tudo entra nessa questão. Pouca resiliência, e nós falamos de resiliência na aula passada. Você precisa assistir às aulas anteriores para saber como que nós estamos desenvolvendo esse nosso curso, esses nossos encontros. Agressividade, humor instável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância. Enfim, são vários fatores que se enquadram nesse aspecto psicológico. E na quarta condição, que é a condição de saúde limitada, nós encontramos doenças orgânicas incapacitantes. Por exemplo, como são essas doenças orgânicas incapacitantes? É quando um órgão ele perde o seu funcionamento natural, ele fica debilitado, e essa perda de funcionalidade vai trazer desequilíbrio e incapacidade para o indivíduo. Além de dor crônica, doenças neurológicas como Parkinson, por exemplo, epilepsia, doenças de trauma medular, onde a pessoa perde a mobilidade. Tudo isso pode contribuir profundamente na piora, né, do pensamento suicida e no ato suicida em si. E é interessante que a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, fez uma reportagem no dia 10 de setembro de 2020, saiu uma matéria, eu vou deixar o link para que vocês assistam depois, saiu uma matéria dizendo que a pandemia desse vírus, que nós não podemos falar o nome aqui, essa situação que nós estamos vivendo pode agravar sim o pensamento suicida, pode intensificar. Por quê? Porque junto com essa pandemia veio o isolamento. E a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela pede que nós continuemos com o relacionamento, nem que seja virtual, né? Porque agora só pode ser virtual, infelizmente, que nós não venhamos perder o contato com os familiares, com os amigos, conversar, sorrir, debater sobre a questão da saúde mental, né? Ah, tô triste, eu preciso conversar, desabafar, manter o contato em conversa é importantíssimo, conversar sem tabus, sem medo, porque isso vai ajudar a diminuir os riscos de suicídio. E aí eu quero trazer esse relato de forma especial. De acordo com o OPAS, né? O transtorno mental, ele atinge diretamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E vale salientar que muitos diagnósticos não são feitos porque as pessoas não procuram ajuda por vários fatores, como eu falei anteriormente. Questão cultural, falta de conhecimento, crenças religiosas. Então, tudo isso faz com que a pessoa não busque ajuda, né, para cuidar, tratar desses sintomas que para muitos é frescura. Então existe no mundo inteiro mais ou menos 1 bilhão de pessoas com transtorno mental. 3 milhões de pessoas morrem por ano por conta do alcoolismo. Lembra que o alcoolismo, o uso de substâncias psicoativas pode se intensificar esse processo do suicídio? Então, por ano, mais de 3 milhões de pessoas morrem por conta do alcoolismo. E uma das principais causas desse transtorno mental é o isolamento. Isolamento social pode agravar. Nós precisamos encontrar meios de nos relacionarmos sem ferirmos as questões da vigilância sanitária, sem ferirmos a ordem pública ou contribuirmos para a elevação da pandemia, mas nós precisamos encontrar meios, porque o isolamento social
pode agravar sim e aumentar o número do suicídio em todo o mundo. É necessário que nós venhamos a observar todas essas questões que estão sendo trazidas agora com muito zelo, com muito cuidado, com muita preocupação. Então, o que nós percebemos é que, olha, por mais que nós saibamos, né, que o vírus, ele é real, que a pandemia é real, que a queda na economia também é, nós sabemos que quem vem roubar, matar e destruir está executando sim o seu trabalho desde a fundação da humanidade. E não pense você que tudo isso que nós estamos evidenciando, principalmente nesse último ano, nesse ano 2020, que nós estamos ministrando para você esse nosso encontro, nesse ano 2020, não tem os dedos podres do inimigo da nossa alma. Agora, existem alguns preconceitos e falta de informação com relação às crianças, de forma especial. E eu queria destacar, porque existem muitos mitos e verdades que cercam o assunto suicídio. Então, algumas informações são passadas como mito, como, por exemplo, não pode falar sobre o suicídio porque isso vai elevar a taxa do suicídio, vai estimular. Isso é mentira, isso é um mito. Nós precisamos sim falar com conhecimento de causa, com embasamento, não com especulação, porque a especulação pode sim agravar os sintomas e aumentar o número sim. A falta de informação pode piorar a situação, sim, mas quando nós conversamos sobre o assunto com embasamento, isso não, pelo contrário, vai ajudar a diminuir o risco de suicídio no mundo. E um dos mitos é que criança não se suicida. Isso é um mito e nós vamos ver algumas taxas daqui a pouquinho. Então isso é um mito porque existem fatores que podem começar desde a infância e que vão contribuir para o avanço do número de suicídio infantil. Que fatores são esses? Violência doméstica, psicológica e violência sexual cometidos na infância. E vale salientar que este ano o número de abuso sexual infantil aumentou muito por conta do isolamento. As crianças estão mais em casa e, por incrível que pareça, por mais que doa saber, as pessoas que mais cometem esse tipo de violência são aqueles que deveriam proteger. Pais, cuidadores, tios, parentes próximos, avós. Essas pessoas estão cometendo os abusos sexuais e esse abuso pode trazer sim, ser um fator que leva essa criança a cometer o suicídio. Múltiplos cuidadores, crianças que ficam de casa em casa, ou perdem os seus pais, aí vão para adoção, não querem, são devolvidas. Múltiplos cuidadores, fica um dia na casa da avó, fica um dia na casa do tio, um dia na casa não sei quem, a empregada, babá. Então, múltiplos cuidadores, aquela criança ela vai perdendo a identidade ou vai assimilando informações educacionais que não se encontram, não existe coerência. Um fala uma coisa, outro fala outra e a criança fica nesse redemoinho de cuidadores. Perdas importantes, divórcio dos pais, luto, tudo isso também pode fazer com que a criança pense em se matar. Exposição a elementos estressores ou estimulantes que possam agredir a saúde mental da criança. Prestemos atenção, os nossos filhos, as crianças estão muito expostas à internet. Existem dados que comprovam que a exposição de longo prazo, a longo prazo da criança na internet, computador, celular, pode agravar a saúde mental. Mas o pior ainda é o tipo de informação que essa criança está recebendo. Que tipo de livro essa criança está lendo, que tipo de filme, série ou sei lá o que, programação essa criança está sendo apresentada. Filmes violentos, abusos, cenas de sexo explícito muitas vezes. Então a criança está muito solta e todas as vezes que a criança vai fazer uma pesquisa na internet, junto a essas pesquisas, vem outras informações que fogem da idade liberada para aquela criança. Então tudo isso pode agravar, pode intensificar desejos, pensamentos, brincadeiras. Lembra da baleia azul? Lembra da questão do palhaço, pateta, sei lá o que incitava a criança a se enforcar com cinto?
Agora, o mais difícil são algumas brincadeiras que nós brincávamos antes e que, sem nem percebermos, a gente não sabia a mensagem que estava por trás daquilo ali. Por exemplo, lembra da brincadeira da forca? Que são tracinhos que as pessoas colocam e a gente tem que adivinhar que palavra é aquela. Aí uma hora a gente fala letra A, não, errou. Então coloca ali do lado, tem uma forca. E no final, quem não conseguir alcançar o objetivo, adivinhar que palavra é aquela, morre enforcado. Gente, isso é uma brincadeira do diabo. E essa brincadeira é feita nas escolas, essa brincadeira é feita nas igrejas. E parece bobagem, eu tenho certeza absoluta que as tias, os tios que estão brincando ali, eu creio que eles não têm esse pensamento, que estão ali sem nem perceber, incentivando ou propagando, divulgando o suicídio por enforcamento. Mas a brincadeira da forca é justamente essa. Se você não conseguir, você vai morrer enforcado e no final está a criança lá pendurada numa corda. Então existem elementos que passam despercebidos, mas que vão interferir sim na saúde mental da criança. Nós atendemos filhos de líderes espirituais que estão passando crises absurdas, mas que desde a mais tenra infância foram apresentados a jogos violentos, a filmes violentos, porque homem tem que brincar de luta, homem tem que brincar de atirar, homem tem que assistir filme de guerra. Então, desde criança, essas crianças são apresentadas, desde a mais tenra idade, são apresentadas a elementos que causam estresse, violência e morte. E nós precisamos cuidar. Por quê? Nos últimos 15 anos, observa como está a saúde mental de crianças e adolescentes. 1 em cada 5 crianças sofrem de problema mental. Isso foi uma pesquisa do Dr. Luiz Rojas. Ele fez essa pesquisa e trouxe para nós, um psiquiatra. 43%, houve uma elevação de 43% de TDAH nessas crianças e adolescentes. Um aumento de 37% na depressão de adolescentes. E um aumento assustador de 200% de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Essas informações precisam ser repassadas. É um alerta que Deus está trazendo para nós, principalmente nesse tempo, onde todo cuidado com a saúde mental ainda será pouco. Nós precisamos estar observando as crianças, o comportamento, como elas estão reagindo, se estão sendo agressivas, se estão se isolando, com quem elas estão se relacionando pela internet, que tipo de literatura elas estão lendo, com quem elas estão brincando e de que estão brincando. Porque tudo isso pode interferir. A visão que você tem de determinada cena é diferente da visão que essa criança tem de determinada cena. Eu lembro que quando eu era criança, com 6 anos, eu coloquei uma capa do Superman, subi no 2º andar da casa do meu tio, coloquei o chicote da Mulher Maravilha e queria pular, porque eu entendia que aqueles heróis, eles conseguiam, então eu também vou conseguir. Só bastava da corda e da capa do Superman e eu conseguiria voar. E graças a Deus, o meu tio chegou na hora e me salvou. Mas pensa, a percepção da criança é completamente diferente. Por esse motivo, que quando você fala assim para o seu filhinho, não põe o dedo na tomada, ele vai lá e coloca. Sabe por quê? Porque a percepção dele é diferente da nossa percepção. Então, no Brasil, existe um dado interessante e importante que eu quero passar para vocês. A Organização Mundial de Saúde trouxe esse dado de 2011 a 2016. E vale salientar que a estatística final que a Organização Mundial de Saúde traz, ela se dá de 10 em 10 anos, mais ou menos. Então, mas nesse ínter, ela fez uma pesquisa e lançou que no Brasil, de 2011 a 2016, 62.804 pessoas se suicidaram, só no Brasil.
Agora, vale salientar que esse número também não é um número real, não é um dado real, porque muitos suicídios não foram catalogados. Pessoas que se lançaram diante de um carro, mas que foi dado como atropelamento. Pessoas que pularam de um prédio, mas que foi um acidente doméstico. Então, enfim, tomaram vários remédios. Mas foi um acidente, eu tomei, eu não pensei. E ali foi uma tentativa de suicídio. Foi um suicídio, sim, premeditado. Então, esses números não são reais, porque muitos não foram catalogados. Desses 62.804, 62% foi por enforcamento. Essa foi a terceira maior causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 a 24 anos, só no Brasil. Desse número, 21% foram mulheres que se suicidaram, 79% foram homens. Mas por que essa discrepância? Porque os homens usam métodos mais letais, métodos mais agressivos, enquanto que as mulheres não. Por esse motivo, elas não conseguem chegar a esse nível, porque dá tempo de socorrer, porque os métodos são menos letais. Mas, em compensação, as mulheres tentaram muito mais suicídio do que os homens. E no mundo inteiro, todos os anos, existe uma média também de 850 mil pessoas. Mas, entretanto, estima-se que este ano 2020, esse número vai se elevar para 1,5 milhão de pessoas tirando a própria vida, só em 2020. Agora, pensando em todas as informações que nós já passamos aqui, de que, por exemplo, o isolamento social pode agravar, porque vai elevar a tensão, os transtornos mentais, a doença mental, o uso de bebida, o uso de drogas. Por quê? Isolamento social, desemprego, desesperança, desamparo, tudo isso. Será que esse número é possível de alcançarmos? De 1,5 milhão de suicídios no mundo inteiro? Agora, 90% de todos esses casos podem ser evitados. 90% de todos os que já aconteceram poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos prestado atenção nos detalhes e nos sinais de alerta. Que sinais são esses? Que essas pessoas dão, as pessoas que pensam em tirar a própria vida, que sinais são esses que elas dão? Falar sobre morte. Eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero desaparecer, a vida não tem mais graça. Não é frescura. Não, você precisa, eu preciso prestar atenção quando alguém começa a falar assim. Se você está falando muito sobre esse assunto, sumir, desaparecer, morrer, é um sinal de alerta. Você precisa buscar ajuda. Perdas recentes, com mortes, desemprego, luto, fim de um relacionamento, também pode agravar. Mudança na personalidade. Que mudanças são essas? Apatia, irritabilidade, ansiedade, tudo isso pode também ser um sinal. São sinais que a pessoa começa a dar. A pessoa era tão tranquila, agora está super irritada. Antes era tão sociável e agora quer o isolamento, não quer falar com ninguém. É um sinal que precisa ser observado. Mudanças no comportamento. Que mudanças são essas? Falta de concentração na escola, no trabalho, em casa. Esquece demais as coisas, não consegue se concentrar. Não consegue assimilar a informação que está sendo recebida, não consegue desenvolver o raciocínio, né? Esse isolamento, como eu falei, esse comportamento isolado também é um sinal. Sono em desequilíbrio, insônia, não consegue dormir, ou então dormir demais. Todos esses são sinais. Isso não quer dizer que você que está com insônia é uma pessoa que corre riscos de suicídio, não, porque cada caso, todos esses sinais devem ser analisados
particularmente, cada caso é um caso, mas quando nós temos um conjunto, quando estes sinais duram 2, 3 semanas, 4 semanas, constantemente, você precisa buscar ajuda. Má alimentação, comendo demais ou comendo de menos, isso também pode interferir. E nós já falamos sobre essa questão do metabolismo, como o nosso corpo se comporta com relação à saúde mental. Assista às aulas anteriores. Baixa autoestima, né? Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor de nada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou relevante, eu sou desnecessária. Então, pessoas com baixa autoestima é um sinal de alerta. Desesperança, desespero e desamparo. Essa falta de expectativa e de perspectiva de que a vida vai melhorar. Não, vai ser daqui a pior. Então, pessoas que não têm perspectiva de melhora, elas correm risco, sim. Precisamos observar os sinais. Automutilação, isso aí nem precisa falar. Uma pessoa que passa a se automutilar, ela está se agredindo, se punindo e precisa de ajuda. Agora, como nós podemos ajudar essas pessoas? Como você, que pode nesse momento estar pensando em tirar a própria vida, como você pode se ajudar? Como você pode encontrar um caminho? Existe um termo interessante, eu quero que você preste atenção, que é a mobilização de recursos, que é chamado também de fatores de proteção. O que eu posso fazer para proteger a minha vida, a minha saúde mental e mantê-la em equilíbrio? Primeiro, o que te traz alegria? O que faz teu olho brilhar? Então, isso aqui é a mobilização desse recurso. Eu preciso me nutrir disso. Eu preciso me relacionar com pessoas que me fazem feliz. Eu preciso praticar hobbies que me deixam feliz. Então, eu preciso buscar esse brilho no olho de volta, esse prazer. Quem e o que pode colaborar com isso? Quem pode me ajudar a alcançar meus objetivos? Quem pode trazer alegria e refrigério para minha alma? Preciso apoio da família e dos amigos. Quanto mais está próximo de pessoas que você ama e quanto mais você se aproximar dessa pessoa que está precisando de ajuda, mais colaboração você vai estar dando para que ela saia desse lugar de dor e de sofrimento. Crença religiosa, a prática da fé, exercer a fé ajuda abundantemente a sairmos dessa estagnação, desse lugar de dor, de tormento. Exerça a sua fé. Infelizmente, nós não podemos atualmente nos envolver tanto em trabalhos comunitários, mas quem pode, quem tem como fazer algum tipo de trabalho com a comunidade é muito bom, porque esse envolvimento em ajudar pessoas, em estar junto de pessoas, ajuda a melhorar a nossa saúde mental. E também, muito importante, procure pessoas capacitadas, psicólogos, órgãos públicos que vão te amparar e cuidar da tua saúde mental. Busque ter acesso. Se você tem condições, busque ajuda. Porque nesse momento, dessa pandemia, muitas pessoas pararam de fazer o tratamento que vinha fazendo. Pararam de ter o acompanhamento dos órgãos públicos competentes que cuidavam da saúde mental e agora deixaram de ir por medo do vírus. Então, você precisa voltar a tratar esses sintomas que você vinha sentindo e tratando. E se você, mais uma vez, está sentindo, está se enquadrando em alguma coisa dessa que nós estamos falando, procura a ajuda de um profissional capacitado e eu tenho certeza que vai te abençoar. Mas existe algo que vai te ajudar muito e você pode começar hoje. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos a respeito da influência da Bíblia no nosso cérebro. O que pode fazer, o que a Bíblia pode influenciar, como ela pode influenciar no nosso comportamento, na nossa saúde mental e também na nossa saúde física. Então, qual é o efeito da Bíblia no nosso cérebro? Esse estudo foi feito com um número de 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos. E o que foi visto foi que quando você lê a Bíblia uma vez por semana,
E eu vou deixar também esse link aqui no vídeo para você ver a reportagem completa. Quando você lê a Bíblia pelo menos uma vez por semana, que é quando você vai na igreja, você vai no discipulado, sabe? E alguém fala, abre a Bíblia, aí você abre. Uma vez por semana você dê uma lidinha ali, não causa quase nada, nem coceguinha faz. Quando você lê 2 vezes por semana a Bíblia, é uma leve curva, né? De que, um efeitozinho ali vai ter. Quando você lê 3 vezes por semana a Bíblia, um pulso dá no teu cérebro, como se fosse um choquinho. Então, dá um sinalzinho um pouco mais elevado. Agora, quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, esse pulso vai lá para cima. A influência, o impacto da leitura no cérebro vai lá para cima se você lê a Bíblia 4 vezes por semana. Agora, o que é que essa leitura vai trazer para a minha vida? Que benefícios? Cai 30% a solidão. Quando você lê pelo menos 4 vezes por semana a Bíblia, a solidão cai 30%. A raiva cai 32%. A amargura cai 40%. O consumo de álcool cai 57%. Então, se você tem um consumo de álcool elevado, se você começa a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o desejo pelo consumo de álcool cai 57%. A estagnação espiritual cai 60%. E mais, o consumo de pornografia cai 61%. Se você parar para ler a Bíblia 4 vezes por semana. Em contrapartida, há um aumento pelo desejo da evangelização de 200%. Por quê? Porque você está se alimentando do que é bom. Você está se aprofundando no conhecimento de Deus. E aí você quer passar para outras pessoas que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus sara. Então esse desejo pela evangelização aumenta 200%. E o desejo pelo discipulado, que é algo mais profundo, aumenta 230%. Busque conhecer a Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Ela tem a chave das cadeias. Nas mãos do Senhor está a chave das nossas cadeias. É por esse motivo que a Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você precisa voltar os olhos para o Senhor. A pessoa que está com ideação suicida, ela está carregando um fardo pesado, um fardo de amargura, de dor, de descontentamento, anos de violência. Quem sabe você não sofreu violência sexual na infância, sofre até hoje, ou você sofre violência psicológica, física, sei lá o quê. De repente você é uma pessoa que está enferma no seu corpo, debilitada, sofreu um trauma medular, não consegue mais se locomover, nem agir, fazer as coisas que te dão prazer. Mas o Senhor está dizendo, vem a mim, você que está cansada, sobrecarregada, cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Enquanto Satanás vem roubar, matar e destruir, o Senhor está trazendo uma palavra de vida, de libertação, porque há poder na palavra liberada do alto. A Bíblia diz que existe um rio que corre do trono de Deus, e esse rio por onde passa leva vida, e esse rio quer passar aí na tua casa, na tua vida, no teu cérebro, e lavar, e levar tudo que apodrece a tua alma. Ele quer levar embora, porque Deus nos criou com um propósito muito específico. Deus nos criou com um propósito específico. E observa o que diz Ezequiel no capítulo 18, verso 32. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O que é isso que o Senhor está falando? Mude a direção. Converter é isso, fazer uma
curva, mudar a direção. Se você está vivendo com dor, com fardo na sua alma, mude a direção. Olhe para o Senhor e viva, porque esse é o desejo de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Satanás tem plantado o desejo suicida na mente das pessoas através de doenças psicopatológicas, doenças físicas, doença mental, problema espiritual. Tudo isso não vem de Deus. Deus tem um plano de vida para você. Observe o que diz o texto de Efésios, capítulo 4, do 3 ao 14, texto poderoso. Diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Entenda, você não precisa tirar a própria vida. O Senhor Jesus já pagou o preço pelo resgate da nossa alma. Satanás tem lançado essa palavra de morte, essa sentença de morte, e nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque Jesus Cristo pagou esse preço na cruz, e eu preciso me apropriar desse resgate que o Senhor fez. E o texto continua, e ele diz como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Se alimente dessa fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Lembra que Cristo já estava plantado no Éden? Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. É por isso que o Senhor fala lá em Mateus no capítulo 5, no Pai Nosso, assim na terra como é no céu, porque Deus quer unir aquilo que é no céu na terra. Os planos que Ele tem para a tua vida, Ele quer selar, Ele quer cumprir. Permita que o Senhor faça. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Receba em nome de Jesus. Quando ouviram a verdade, a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. É isso que o Senhor está falando, essa mensagem de vida que está sendo liberada sobre você. Você precisa crer, a mensagem de verdadeira, de que o Senhor pagou o preço e que a morte não tem poder sobre você, porque Jesus é vida e vida abundante. E Deus pôs em vocês a sua marca. Presta atenção, o selo que nós temos, o selo de proprietário, quando Ele lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O Senhor Jesus está trazendo liberdade completa a você, porque a obra de Deus é completa, é plena. Ele não vai deixar fissuras, Ele vai sarar. A marca que vai ficar é para você dizer: eu estava doente, o Senhor me curou. As algemas da morte que me aprisionavam, o Senhor me libertou, porque nas mãos de Jesus estava a chave das minhas algemas. O Senhor Jesus pagou o preço, o Espírito Santo foi liberado, há poder no nome de Jesus. O rio de vida, de cura, de libertação está passando por aí, e todo pensamento de morte eu repreendo agora na autoridade do Senhor. Saia dessa mente,
seja liberto desse cativeiro de morte, de afronta de Satanás, porque enquanto que ele quer roubar, matar e destruir, o nosso Pai está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Recebam a abundância do Senhor, receba a vida de Deus, em nome de Jesus, e sejam libertos na autoridade do nome do Cordeiro que foi imolado. Porque o Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor tem a liberdade que você precisa. Receba e viva a abundância de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que a prosperidade, a paz que excede todo entendimento humano, reine no teu coração, reine na tua vida, e que nós possamos celebrar a vitória da vida abundante em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 47, 9b, e tudo viverá por onde esse rio passar, e ao cheiro dessas águas, irmão e irmã, você vai começar a frutificar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e nós nos encontraremos próxima semana, assim o Senhor nos permita, em nome de Jesus.